o que mais chama atenção logo no início do Príncipe é a dedicatória, né? É a primeira frase. Nicolau Maquiavel ao magnífico Lorenzo, filho de Piero de Médici. Então, a dedicatória deixa muito claro que não era um livro para publicar, era um livro que Maquiavel tentava provar, demonstrar o seu conhecimento e o seu preparo para um cargo que ele pleiteava no governo, né, que foi alterado ali, né, com a volta dos Médicis. Então, a primeira página do livro fala o seguinte: geralmente costuma-se dar aos novos governantes grandes presentes, presentes importantes, presentes muitas vezes que demonstram riqueza, presentes de muito valor, caros, etc. Isso Maquiavel, infelizmente, não tinha para oferecer, dada a sua condição de flagrante pobreza. No entanto, ele tinha como dever, em relação ao príncipe, oferecer o que ele tinha de mais precioso. E esse presente que ele tinha de mais precioso para oferecer era o seu conhecimento sobre a história dos governos, a história política e as experiências que ele dali extraiu. Ou seja, Maquiavel inaugurou um procedimento que mais tarde veio a constituir o que se chama de ciência. Ou seja, ele sai da discussão do que deveria ser a política, ele sai da discussão que ele chama, inclusive, de governos que nunca existiram e de como eles deveriam ser, ou seja, uma clara crítica à forma de debate na qual se limitava os clássicos da Grécia Antiga, por exemplo, e vai para a discussão dos governos que de fato existiram, na prática, na realidade, e não nas ideias. Mais do que isso, ele tira dessa realidade, dessa pesquisa histórica, ele extrai quais são as atitudes, os procedimentos, as técnicas de governo que fizeram o príncipe se manter no poder e quais foram as técnicas que foram responsáveis pelo seu fracasso, ou seja, pela perda do principado, pela perda do poder. Então, atenção, o objetivo da política, na visão de Maquiavel, não é a busca do bom governo. Então, aqui nós temos uma ruptura explícita com o que foi apresentado no início e na aula anterior do que era o pensamento político clássico da antiguidade. Ou seja, o importante é saber o que permite ao príncipe conquistar e manter o poder. Mas se para isso forem necessários tomar algumas atitudes não exatamente bondosas ou até mesmo cruéis, Maquiavel vai responder: é necessário para manter o poder? Então, parabéns, utilize. Não é necessário? Não utilize à toa. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Deixa eu aproveitar para ler aqui algumas perguntas que vocês colocaram no chat. O Pedro tem razão, é isso. O Maquiavel, nessa época, ele estava jogando truco no boteco. Era isso que estava querendo dizer, né, com as palavras de 1513, mas era isso. Bruno, é isso. Ele estava tentando agradar os Médicis. Perfeito. Esse era o objetivo do príncipe. Tanto é, Bruna, que ele coloca assim: existem basicamente duas formas de governo: o principado e a república. Vamos deixar a república de lado e falar do principado. Claro, para quem ele está escrevendo, né? Para um governo que acabou de enterrar a república. Então, ele já tem uma fama, né? Ele já tem uma prática, um passado associado à república. Ele precisa mudar esse olhar dos Médicis sobre ele e mostrar que ele também pode ser um bom funcionário de um principado. Tudo certo? O Pedro comentou, né, que os trechos de história
de Florença que tem na coletânea, que a gente colocou na bibliografia, são geniais, muito melhor do que o Príncipe. E aí, Pedro, vejam, Maquiavel faz uma crítica velada aos Médici, mas essa é muito velada mesmo, essa só com muita sagacidade para entender. Porque, de fato, é o currículo dele pedindo para os Médici contratá-lo. Mas ele coloca o seguinte: eu vou escrever esse livro com uma linguagem muito simples. Né? No fundo, querendo dizer o seguinte: é tão simples que até um Médici pode entender. Né? Então, essa é a única alfinetada que Maquiavel faz e provavelmente passou desapercebido, porque aconteceu com Maquiavel o que acontece com a esmagadora maioria das pessoas que entregam um currículo. Né? O chefe recebe e coloca na gaveta. Tanto é que essa obra, esse texto, passou por muito tempo aí sendo desconhecido, só veio a ser publicado anos depois. Tudo bem? O Felipe colocou, né? Ele era azarado. Felipe, ele deu um azar, principalmente agora, que eu vou voltar aqui para a apresentação e vou contar para vocês como é que foi o final de Maquiavel, como é que ele terminou a sua vida. Bem, lembrem que ele foi demitido, preso, torturado, ainda teve que pagar uma multa para os Médici, por sua vinculação com a República, mas depois de escrever O Príncipe, depois de muito implorar, depois de muito insistir, ele conseguiu, vamos dizer assim, um freelancer na Universidade de Florença. Tá certo? A questão é o seguinte: em 1527, os Médici são derrubados e restaura-se a República. Nessa ocasião, Maquiavel agora passa a ser perseguido pelo motivo oposto, isto é, como simpatizante da tirania. Então, Maquiavel, em primeiro momento, foi perseguido pelos tiranos por ser visto como um militante da República. E aí, quando cai a tirania e volta à República, Maquiavel passa a ser visto pelos republicanos como simpatizante, como amigo, como alguém ligado à tirania, e passa a ser odiado por todos. Ele conseguiu essa proeza. O que é interessante, né? Porque para a gente, muitas vezes, é um momento autoajuda, né? É um momento para a gente pensar que nem sempre aqueles que desagradam a maioria, para não dizer quase todos, né, estão necessariamente errados. Pode ser que eles sejam simplesmente gênios incompreendidos e só vão ser reconhecidos de fato muitos anos depois. É lógico, isso se aplica 1% dos casos, os outros 99% são só pessoas chatas mesmo e arrogantes. Tá legal? Bom, agora vamos tentar entrar um pouco no pensamento propriamente dito do Maquiavel. Assim que eu conseguir, deixa eu ver, passar esse slide. Passou aí para vocês? Apareceu aí, Maquiavel não discute o Estado. Apareceu? Então tá, obrigado. Vejam, aqui eu coloco alguns tópicos para tentar consolidar algumas noções, para tentar resumir um pouco dessas informações que são importantes para quem vai começar um estudo de teoria política. Primeiro, Maquiavel não discute o Estado ideal, mas sim o Estado real, ou seja, aquele que é capaz de impor a ordem e assegurar a estabilidade política e social. Então você não vai entender Maquiavel se você abstrair o contexto em que ele vivia, que era um contexto de instabilidade, desordem. Os governos duravam pouco tempo. Parecia a Argentina na virada dos anos 90 para os anos 2000, que em meses trocava de presidente. Menem, Cavallo, de la Rua, era a época de Maquiavel. Só que por um período mais prolongado do que se passou na crise argentina. Foi uma coisa assim de décadas. Ao mesmo tempo, você não vai entender Maquiavel se você não considerar que o seu grande objetivo teórico e político era unificar a Itália. Era a unificação nacional italiana, superar a fragmentação das cidades. E aqui cabe uma nota de rodapé histórica. Ou seja, o feudalismo se configurava de forma desigual.
na Europa. É importante chamar atenção para isso, porque quando a gente estuda, né, no ensino médio, no ensino fundamental, de uma forma precária, incipiente, parece uma coisa homogênea, isso quando estuda. Né? E a gente precisa ver que, né, tem nuances, tem diferenças. A Europa tinha heterogeneidade no período aí da Idade Média. Inclusive, na Itália, você tinha, vamos dizer assim, um feudalismo fraco em comparação com outros países. Ora, é por isso mesmo que as cidades tinham grande destaque na atividade comercial, né, e se consolidaram. Se criou na Itália cidades muito fortes. Essas cidades fortes, depois no segundo, fizeram com que a Itália saísse na frente na competição econômica e política mundial. Mas fez ao mesmo tempo com que depois ela fosse ultrapassada. Ela largou na frente e ficou para trás. Por quê? Essas cidades eram tão fortes que depois, para unificá-las e desenvolver a expansão marítima, que inclusive parte aí dos capitalistas dessa cidade contribuíram para financiar, mas para poder realizar a criação do Estado Nacional Italiano, acabou sendo um fator de atraso. Né? A disputa, a divisão entre essas cidades que tinham muito força, diferente, por exemplo, do que aconteceu em Portugal, que se unificou de forma precoce em relação à Itália, até porque não tinha, como tinha na Itália, cidades fortes, um comércio e bancos, como já tinha ali na Península, já no século XV e principalmente no século XVI, tudo bem? Então, no século XV, a Itália saiu na frente, mas ficou para trás nessa corrida aí do comércio, do intercâmbio, do mundo que até então estava colocado naquele momento, tá? Bom, outra coisa importante que faz, inclusive, Maquiavel desafiar a própria visão teocêntrica que predominava na época, né, só uma visão religiosa, é que a ordem política, social, não é algo natural, como queria Aristóteles na Antiguidade, ou divina, como queria a Igreja na Idade Média. A ordem, ela é construída e constantemente destruída também pelos homens, portanto, ela não é definitiva. Né? E aí vem o mais importante, até agora. Maquiavel reinterpretou a política como relação de forças. Então, atenção, se Aristóteles estava preocupado com o interesse geral, inclusive o interesse da polis, o interesse geral, era o critério para definir se havia ali ou não um bom governo, para Maquiavel, atenção, não tem interesse geral. Você tem, na cidade, antagonismos, interesses diferentes e inconciliáveis entre a elite, o povo, os homens em armas, que muitas vezes também constituem uma categoria à parte, e o próprio príncipe. Logo, qual é o papel do príncipe em relação a esses antagonismos? Escolher um lado? Para Maquiavel, não. Usar todos. Para quê? Para o seu próprio interesse. E aí que surge a noção de interesse de Estado. Tá certo? Vocês estão me entendendo? Qualquer dúvida, pode colocar aí no chat que daqui a pouco eu vou olhar. Bom, para Maquiavel, se o mundo da política não leva aos céus, isso aqui já até na interpretação da comentadora, é verdade que sem a política a tendência é o quê? É cair no pior dos infernos. Então, Maquiavel entende que a sociedade é dividida em interesses antagônicos. Inclusive, ele usa esses termos, quais? O povo simplesmente não quer ser dominado e oprimido. A elite, que ele chama de os grandes, querem oprimir e dominar. E o que pode fazer o príncipe nesse contexto?
organizar uma ordem baseada numa relação de forças na qual o Estado assegura a estabilidade, através da força e das leis. Fundamentalmente através da força. Atenção. Dando sequência, Maquiavel está convencido de que a análise histórica revela que os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ambiciosos. Resumindo, a natureza humana é perversa. Portanto, se você quiser entender Maquiavel, você precisa perceber o quanto esse autor tem uma visão negativa da natureza humana. O ser humano é mau. Logo, antes que você seja traído, traia. Antes que você seja enganado, engane. Antes que você seja agredido, agrida. E mais, faça tudo isso mantendo uma aparência de bondoso, de ético, de virtuoso. Esse é um dos segredos, uma das chaves do sucesso na política, segundo Maquiavel. Por quê? Porque Maquiavel é algum sádico, algum cruel? Não sei. Mas lembremos o fundamento do Príncipe. Maquiavel estudou a história minuciosamente, conhecia as principais experiências de governo, tanto os que tiveram sucesso quanto os que fracassaram, e daí ele fez uma síntese de quais são as atitudes que podem levar o príncipe a perder o Estado e também quais são as atitudes que, ao contrário, podem contribuir para o príncipe conservar esse mesmo Estado. Tudo bem? Aquele que estudar cuidadosamente o passado pode prever os acontecimentos que se produzirão em cada Estado e pode utilizar os mesmos meios empregados pelos antigos. Então, atenção aí, um parênteses. Maquiavel entende, está convencido que a história se repete. Mas, cuidado para não entender isso de forma equivocada. A história se repete quer dizer, por exemplo, que se César levou uma facada nas costas de Brutus, então o príncipe tem que ficar com o pé atrás com relação a toda pessoa que se chama Brutus, porque ela pode dar uma facada? Não, não é isso. Não é essa a ideia. Tá certo? Maquiavel quer dizer o seguinte: o príncipe será traído. A questão é quando. O nome da pessoa pode ser outro, não necessariamente Brutus. O instrumento da traição pode ser outro, não necessariamente uma faca. A cena da traição pode ser outra, não necessariamente as escadarias. Alguém mais apressado poderia pensar, bom, então basta eu não fazer amizade com nenhum Brutus, não descer nenhuma escadaria que, né, eu jamais serei traído. A história se repete, mas o que se repete? As ações perversas da humanidade. Por isso que a ordem é sempre provisória. Por mais que o Estado consiga manter, impor uma determinada ordem, sempre haverá conspirações, revoltas. Por quê? Porque o ser humano é mau. Tudo bem? Segundo Maquiavel, calma. Daqui a pouco, né, vão pensar que eu incorporei aqui o personagem. Só estou fazendo um esforço para explicar. Para Maquiavel, então, gente, você pode aplicar muitas vezes os mesmos remédios que os antigos. Ou então, se esses remédios não forem mais empregados, não forem mais viáveis, você pode imaginar remédios novos, mas parecidos, né, com os antigos, ou seja, seguindo determinados parâmetros, sistematizando os acontecimentos que já ocorreram e tentando se basear neles para tomar suas decisões. Então, a história é cíclica.
né? Mas através da política é possível ampliar os períodos de ordem e reduzir os períodos de desordem. Esse é o objetivo da política para Maquiavel. Por mais que a ordem eterna seja impossível, ela pode ser prolongada. Por mais que a desordem em algum momento seja inevitável, ela pode ser minimizada ao máximo. Como? A partir da eficácia do príncipe. Esse é o foco da política em Maquiavel. Não é o bom governo, não é a virtude da política clássica dos gregos, não. É o quê? É a eficácia. Qual é o bom governo? É aquele que se mantém no poder. Como? Não interessa. Tudo bem? Então, além da natureza humana, você ainda tem as forças sociais que tensionam a estabilidade. Ou seja, como eu disse anteriormente, o povo não quer ser dominado nem oprimido pelos grandes. Os grandes querem dominar e oprimir o povo. É aqui que algumas pessoas se empolgam e acham que Maquiavel inaugurou o socialismo. Calma. Não. Maquiavel só está fazendo uma análise mais ou menos fria da realidade. O povo tem objetivos modestos. Atender ao povo, segundo Maquiavel, inclusive, é mais fácil. O povo só não quer ser incomodado. O povo só não quer ser sacaneado. Os grandes são mais gulosos. Os grandes são, geralmente, pessoas ambiciosas. Querem cada vez mais. Podem querer até o seu lugar. Então, cuidado. É importante ter o apoio do povo. É por isso que Maquiavel dizia: é importante ser respeitado pelo povo. Se possível, até amado. Mas, se tiver que escolher, pelo menos que seja temido. Então, isso aí é uma introdução para depois você, depois do curso, pegar, né, e ler esse livrinho aqui do Príncipe.